E aí, tudo bem? Olha, quando a gente pensa em continente, logo vem à cabeça, sei lá, a África, a América do Sul. Mas e se eu te dissesse que existe praticamente um continente escondido dentro da própria Ásia? É isso mesmo. Hoje a gente vai mergulhar no sul da Ásia, uma região com uma escala, uma complexidade que, sinceramente, desafia a imaginação. A primeira pergunta que a gente tem que se fazer é: como é que se começa a descrever um lugar que é o lar de quase um quarto de todas as pessoas do planeta? Isso não é só um número, sabe? É uma dimensão humana que muda completamente as regras do jogo, da cultura à economia. E é por aqui que nossa jornada começa. Então, para a gente conseguir entender essa imensidão de gente, primeiro a gente precisa olhar para o mapa. Afinal, o que é exatamente o sul da Ásia? Muitas vezes é chamado de subcontinente indiano, e faz todo o sentido porque é uma área com uma identidade geográfica e política muito, mas muito clara. A gente está falando de uma área gigantesca que vai desde as ilhas paradisíacas das Maldivas, sobe pelas montanhas do Nepal e se espalha pelas planícies super férteis de Bangladesh e do Paquistão. A geografia une todos esses países, mas cada nação ali contribui com uma peça única para esse mosaico cultural que é simplesmente incrível. E olha, para entender as pessoas e a história delas, a gente tem que, antes de tudo, entender a Terra. A geografia do sul da Ásia não é só um pano de fundo, não. Ela é o próprio palco onde tudo acontece. É uma paisagem de extremos, de contrastes absurdos, que moldou civilizações por milhares de anos. Pensa só nisso aqui. Ao norte, você tem a muralha quase intransponível do Himalaia, o famoso teto do mundo, que dita o clima e serviu de barreira cultural por séculos. Já no sul, em contraste total, tem o Planalto do Decão, super antigo e estável. Essa dualidade da paisagem é a chave para desvendar a história da região. E só para a gente ter uma ideia da escala épica, o Monte Everest tem 8.848 metros de altura. É uma altitude difícil até de imaginar, né? Pense em mais de 16 prédios do Burj Khalifa, o maior do mundo, um em cima do outro. É essa magnitude que define não só a paisagem, mas a mentalidade das pessoas que vivem ali. E é lá de cima, dessas alturas monumentais, que nascem os rios que são a verdadeira alma da região: o Indo, o Ganges e o Brahmaputra. As planícies que eles formam não são só terras de cultivo. Elas são os berços onde algumas das civilizações mais antigas da humanidade simplesmente floresceram. E foi justamente às margens desses rios que uma história muito complexa começou a se desenrolar. A narrativa do sul da Ásia não é uma linha reta, sabe? É mais como uma tapeçaria, feita de impérios que surgiram e desapareceram, e cada um deles deixou um fio, uma marca permanente no tecido da região. Essa jornada histórica é uau, é imensa. Começa lá atrás com a engenhosidade da civilização do Vale do Indo, uma das primeiras cidades do mundo. Depois avança para a Idade de Ouro do Império Gupta, com inovações incríveis em ciência e arte, passa pelo esplendor arquitetônico dos Mughals. Cada era deixou um legado, que culminou no evento que redefiniu tudo: a independência e a partição em 1947, que desenhou o mapa que a gente conhece hoje. E claro, toda essa história de impérios, de migrações, de ideias, deixou a marca mais profunda nas pessoas. É por isso que é impossível falar do sul da Ásia como uma coisa só. Na verdade, é um mosaico impressionante da humanidade, uma tapeçaria tecida com milhares e milhares de fios diferentes. Vamos colocar isso em perspectiva de novo. Mais de 1.940 milhões de pessoas. Isso faz do sul da Ásia não apenas a região mais populosa, mas também a mais densamente povoada do planeta. A escala humana aqui, gente, é simplesmente incomparável a qualquer outro lugar da Terra. E essa densidade toda se reflete numa diversidade espiritual profunda. O hinduísmo e o islamismo são sim as religiões predominantes, mas é fundamental lembrar que essa região é o berço de outras grandes fés, como o budismo e o sikhismo. Essa convivência de crenças, que às vezes é pacífica e às vezes é bem tensa, é uma parte central da identidade do sul da Ásia. E a diversidade não para por aí, não. Ela continua nas centenas de línguas que são faladas por lá. De um modo geral, elas se dividem em duas grandes famílias: as línguas indo-arianas, que dominam mais o norte, e as dravídicas, no sul. Essa divisão cria uma paisagem sonora, sabe, que é de uma riqueza e complexidade absurdas. Mas olha, o sul da Ásia está longe de ser só um museu de história antiga. Muito pelo contrário. Hoje, a região pulsa como um dos motores econômicos mais importantes do século XXI.
É uma força que não para de crescer e que está, sem dúvida, remodelando o cenário global. Os números contam uma história bem impressionante. Se a gente juntar tudo, o PIB da região está entre os maiores do mundo e o ritmo de crescimento é um dos mais rápidos. E o que está por trás de muito disso? Um setor de tecnologia da informação super vibrante, que transformou cidades como Bangalore em verdadeiros centros globais de inovação. Só que a história moderna do sul da Ásia é uma história de contrastes gritantes. Lado a lado com os arranha-céus e a inovação tecnológica, ainda existem desafios enormes, como a pobreza e a instabilidade política. É exatamente essa tensão, essa espécie de cabo de guerra entre um potencial que parece ilimitado e problemas muito profundos que define o sul da Ásia de hoje. O resultado de tudo isso é uma região que tem raízes muito antigas, mas que é impulsionada por uma energia incrivelmente jovem e dinâmica. É um lugar de contradições, mas também de um potencial gigantesco. A grande questão que fica no ar é: o que será que o futuro reserva para essa parte tão vital da humanidade?